Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Maurício. Tudo bem, meus amigos? Bom, estou aqui hoje para apresentar o nosso desenvolvimento, nosso avanço com o trabalho da viabilidade de empreendimento do edifício Moacir Padilha, tá? E a gente está partindo, né, tudo que vai ser apresentado hoje do relatório que havíamos feito após a análise dos parâmetros urbanísticos, né, e das normas, né, as legislações vigentes no parcelamento do zoneamento de solo da cidade, o que seria permitido. Então tudo isso foi analisado, né, sobre a localização do terreno, né, sobre ocupação, área livre, taxa de utilização, afastamentos, tá, e área construída para poder estimar, né, o totalitário de áreas, né, e de salas comerciais e loja também, né, em conjunto, e o restaurante no rooftop, no melhor aproveitamento possível, né, para locação de lojas e comércio no geral. E a gente fez um estudo analisando toda a área que a gente podia construir, né, dava um total de 4.695, a gente podia construir 4.700 e pouquinho, 4.700, não me recordo agora ao certo, mas conseguimos encaixar, né, em todo o prédio 2 lojas de rua com pé direito duplo, mezanino, banheiro no mezanino, copinha no mezanino e um depósito no mezanino, e uma loja com pé direito alto na frente, né, e um acesso para que a gente pudesse acessar nos pavimentos acima 75 salas comerciais, né, com variação de 32 a 63 metros quadrados. Então a gente tinha 2 lotes, né, de 12 por 35, dava um totalitário de 24 por 35. O terreno ele é um aclive, né, ele sobe, ele é muito alto, então a gente optou por deixar o afastamento nos fundos, o afastamento maior, né, mas a nossa obrigação seria 2,5 nos fundos, 3 na frente, e a gente poderia ocupar aqui essa faixa de 840 metros quadrados, mas só poderíamos construir 708 metros. O afastamento frontal é obrigatório 3 metros na frente, mas a gente chegou a um formato de prédio onde a gente tinha 5 metros de sobra, além do mínimo que era 3 na frente e 2 metros nos fundos. Então essa área remanescente a gente locou nos fundos para ter menos corte de aterro, e fizemos um prédio com ventilação através de 2 afastamentos laterais, certo? E mantendo apenas 3 metros de afastamento frontal, que é o mínimo. Feito isso, a gente dispôs 2 lojões no térreo, né, e o hall de circulação na área do elevador, e nos pavimentos acima a gente foi avaliando, né, a possibilidade de ocupação deles até chegar num terraço, tá? E esse terraço teria uma parte coberta, um restaurante, e uma parte descoberta, além de um hall, quando a gente sai da área dos elevadores. E o nosso desnível é de 35 metros, incríveis 35 metros à altura do edifício em relação a um desnível de 21. Isso resulta que a gente tem 4 pavimentos abaixo do nível do solo do terreno. A gente tem que fazer um bom recorte nesse terreno e trabalhar em efeito escada, né, subindo com essa edificação. Esse foi o nosso maior desafio, tá? Dito isso, eu tenho agora plantas evoluídas, né, a partir daqueles nossos esquemáticos, e essas plantas já estão em padrão de apresentação. Claro que eu vou dotá-las de informação, vou colocar alguma medida, vou botar a metragem quadrada delas, né, botar alguma informação para poder a gente ter essa leitura quando eu documentar isso, tá? Mas aqui estamos na última apresentação antes de fazer essa documentação, então é mais para a gente ver esses detalhes que evoluíram desde a nossa última apresentação. Então eu tenho aqui a planta humanizada, tá? Essa linha tracejada que acompanha aqui, ó, a área de escada e elevador, né, ela é racionalizada com essa estrutura para que a gente tenha o mezanino apoiado aqui, tá? Então esse mezanino ele é recuado em relação à frente da loja, e a gente tem um pé direito maior nessa entrada, né, que é um atrativo e tanto,
tá? E aqui a gente tem a área embaixo do mezanino, onde a gente tem uma porta para acessar a escada aqui e subir nesse sentido e sair lá em cima, onde pode ter uma copa, um banheirinho, alguma coisa, tá? E aqui a gente entra, tem um hall do prédio, a gente entra aqui, sai de frente com o elevador, do lado do elevador ventilação, e a escada que sobe, né, sempre fazendo esse movimento, ok? De giro, né? Em 3 lances. Esse primeiro lance aqui é pé direito duplo, né? Então essa escada dá 2 voltas assim para chegar lá no centro empresarial, no primeiro pavimento dele, que seria o segundo pavimento do edifício. No segundo pavimento do edifício a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 salas, então são 3 atrás e 3 na frente, tá? Cada sala tem a sua copinha, tá? E o seu banheirinho completo, algumas com a copa aberta, uma copa embutida, tá? Outros, como esses 3 aqui, já com a copa fechada, tá? Uma porta, você abre e entra na copa. Esse daqui já é uma situação maior, que eu tenho até uma área de armários, eu tenho uma planta livre que eu consigo ter bastante funcionário aqui, um call center, alguma atividade que tenha mais pessoas trabalhando, um grande escritório, tá? E aí a gente consegue fazer uma separaçãozinha aqui, tem uma pia grande que dá até para botar um fogãozinho, talvez. Não acho que seja o caso, mas se for, nos projetos complementares, executivo e dos demais projetos, né? Aí nas instalações pode fazer uma previsão se for o caso, mas tem geladeira, tem micro-ondas, tem pia. E nos menores tem pia, tem micro-ondas, embaixo do micro-ondas um frigobar e uma bancadinha, banheirinho, tá? E a sala. E as salas têm tamanhos variados e copas e banheiros também, cada uma em sua especificidade. Então tem sala para todo gosto, tá? Essa sala do meio aqui, através da estrutura, ela avança para frente e a gente vai entender isso quando for para a fachada, tá? As outras seguem aqui o alinhamento, tá? E essas janelas aqui, todas as janelas que a gente está vendo aqui nessa planta, elas vão do chão até a viga. Então ela vai de estrutura a estrutura do prédio, é um fechamento em vidro, tá? Passando da planta aqui que estamos, que é do segundo pavimento, né, o primeiro acima das lojas de pé direito duplo, com 6 lojas, passamos ao terceiro pavimento, agora com 8 lojas por pavimento, tá? Então já temos essa frente aqui toda que já tínhamos, acrescentou mais 2 salas, tá? Mais uma vez a gente repete aqui o sistema de copa embutida e o banheirinho. E essa posição é racionalizada pelo pavimento acima, onde a gente faz o alinhamento das paredes aqui, numa possível divisão estrutural, tá? Então aqui a gente tem o banheiro e a copa da sala do fundo, uma janela aqui para aproveitar uma ventilação cruzada, e aqui a janela da sala da frente. Nos fundos aqui, todas as janelas aqui já não são de baixo a cima, mas são janelas comuns, a 1,10 de altura, tá? Então copa, novamente copa embutida, banheirinho, ok? E aqui a gente já está com um total, nesse pavimento, que é o pavimento tipo, tá? De 3, 6, 7, 8, 9, 10 lojas por pavimento, esse pavimento tipo aqui, tá? E temos a planta do terraço, tá? Onde no terraço, quando saímos da escada aqui pela porta corta-fogo, tá? Temos aqui um acesso do restaurante, onde a gente tem um balcão, tá? Bastante mesas, mesa bistrô, mesa comum, tá? Conjuntos de sofá de área externa, com um terraço bem confortável. Aqui é um terraço coberto, na frente é um terraço descoberto, e aqui é um restaurante, também pode ser alocado para eventos corporativos, se não funcionar como um restaurante, mas tem um grande atrativo, que é a vista aqui, e isso é um rooftop bem interessante, tá? Inclui no rooftop um banheiro masculino e um feminino, tá? E uma cozinha industrial completa, equipada, bem funcional. Esses quadradinhos que ficam para fora do prédio aqui, tá? São shafts para subir dessa tubulação e também criar volumetria na nossa fachada. E por último, não menos importante, a planta de cobertura, que tem uma calha aqui central, esse telhado cai para cá, esse cai para cá, e aqui descem os tubos de calha lá atrás, tá? E essa parte branca é uma laje, tá? Que cobre caixa d'água, área técnica, a casa de máquina do elevador, que fica uma parte também como se fosse um pé direito duplo aqui no terraço,
tá? Para fazer essas funções técnicas, certo? Dito isso, vamos a foto ver como está a fachada. Isso aqui que vocês vão ver é uma pré-visualização, ainda vai ser tratado, né, após qualquer ajuste necessário, para fazer com que fique foto realística, tá? Você vai olhar, vai ver uma foto, um padrão que as construtoras utilizam no lançamento de empreendimentos. Mas a nossa fachada ficou mesclando, conforme a gente conversou, né, em reuniões e alinhamentos, a pintura branca com a pintura marrom, né? Eu optei por utilizar uma textura marrom e o branco liso, tá? Eu tenho janelas de piso até viga, tá? Em todos os andares, e aí a gente tem as vigas brancas dividindo cada pavimento, então dá para contar o total de pavimentos, né? Que são 9 pavimentos mais cobertura, ok? E essa ocupação, né, feita em escadinha no terreno, que é um terreno bem alto, né? Então a gente vai crescendo os pavimentos em movimento de escada para amenizar essa movimentação de terra, ok? E cria também essas ventilações recuadas laterais, nos fundos sempre janela comum, tá? Na lateral do piso ao teto as janelas, na frente todas do piso ao teto, e a gente tem esse volume central que se projeta à frente do edifício meio metro só, tá? Um balancinho, onde a gente encapa também as vigas em vidro, né? E cria esse grande paralelepípedo de vidro, esse cubo central que faz esse objeto focal no centro da edificação, tá? Aqui no térreo eu criei uma marquise bem alta, tá? Na base aqui do cubo, né, do nosso paralelepípedo, e deixei um espaço aqui abaixo da marquise para poderem as lojas usarem de letreiro, tá? Por aqui temos o acesso ao edifício, ao hall do elevador, né, a recepção, hall do elevador e vão de escadas, e a gente tem bem à frente disso um grande canteiro para botar uma árvore aqui para fazer uma sombra. Pode ter aqui de repente um food truck, uma barraquinha de cachorro quente, um vendedor de alguma coisa, não sei, tá? A gente tem esse recuo, então a calçada dos vizinhos é mais curta, né? Isso aqui está na medida real lá do levantamento topográfico. Então a gente vai ficar com uma calçada recuada, mais ampla, tá? Isso por obrigatoriedade do parâmetro urbanístico. E a gente vai criar uma calçada diferente, uma calçada com mosaico, uma calçada com algo que cria uma identidade para o prédio, para que as pessoas no bairro possam falar: vamos lá no, por exemplo, o food truck, vamos no cachorro-quente do edifício lá, Moacir Padilha, que aquele cachorro-quente é muito legal. Mas onde há aquele que tem a calçada diferente? Legal, então acaba criando uma identidade, uma identificação, né? Além de, claro, também toda essa cara corporativa, né? Essa grande torre que tem um apelativo incrível, que é uma vista, né? Essa frente dela toda tem uma vista maravilhosa, com um pôr do sol magnífico. Também é um atrativo aí para as unidades da frente do prédio, né? E tem esse rooftop bem bacana. Então, essa é a foto da fachada, né? O entendimento da fachada, de todas as fachadas, mas a principal, que é essa da frente, que é o nosso objeto de estudo. E eu fiz também algumas fotos da cobertura. Isso aqui é a saída do elevador, né? Onde a gente vê um pergolado de metal, cadeiras, bancos, vasos de planta, né? E uma porta para entrar num restaurante. Tá? Quando a gente entra no restaurante, a gente tem um balcão, tem um nome, né? Moacir Padilha Rooftop, né? Que foi como eu nomeei aqui o espaço. Um grande salão com os banheiros, a entrada da cozinha bem lá ao fundo, televisão, as janelas se destacam, né, sendo do piso ao teto, e também tem portas aqui, né, que viram para a parte externa. E aí quando a gente vem para a parte externa, a gente tem duas grandes portas do piso ao teto, que integra ambiente interno e externo, dá um material de marketing bem atrativo, bem bacana, né? Temos as mesas de bistrô, temos os bancos, tá? E essas daqui seriam as fotos, né, que eu também faria. Além da foto da fachada, eu tenho essas 7 fotos da cobertura, para que a gente crie um bom material ilustrativo. Essas daqui também vão ficar apresentáveis como foto, tá? Então,
Bom, esse é o material, tá? Temos o perfil do terreno, e eu também posso criar perspectivas isométricas para colocar no material, que, né, é essa inclinada aérea, também posso incluir isso aqui no material. Eu vou unificar todas essas informações, né? O primeiro relatório que eu fiz com isso aqui para fazer o caderno de estudo de empreendimento, de viabilidade de empreendimento, tá? Para o Moacir Padilha Centro Empresarial. Então estou fazendo essa apresentação para que vocês possam me dar o feedback de vocês, para que eu possa proceder e fazer essa renderização das imagens e a documentação disso para que vocês tenham esse material impresso, tá? Então, se tiver algum detalhe que vocês achem importante fazer algum ajuste, o momento é esse, tá bom? No mais, eu desejo a vocês um excelente término de semana, tá? E aguardo o feedback de vocês, tá? Um abraço.